muito cobrado também na parte de guarda municipal. Então, vamos lá, pau na máquina, vamos começar. Então, ele fala assim, ó, para a instauração de um inquérito de ação penal privada, é imprescindível, ou seja, é necessário o requerimento de que tenha a qualidade de intentá-la. Então é exatamente isso, a vítima ou alguém que tem a qualidade de intentá-la, né, de ingressar, vai ter que dar autorização ali para o delegado, para que o delegado instaure ali o inquérito policial. Uma questão bem tranquila, uma questão bem de boa, né? Então ele fala aqui no 2, a prisão em flagrante do autor de crime de ação pública condicionada à representação substitui a necessidade de manifestação do ofendido para a instauração do inquérito policial. Muito cuidado aqui. Você vai ter que observar o tipo de ação penal. Como a ação penal é uma ação penal pública condicionada à representação, mesmo que tenha ocorrido a prisão em flagrante, eu que sou a vítima vou ter que autorizar, vou ter que fazer a representação para que o delegado de polícia ele instaure o inquérito policial. Então aqui está errado. Vamos seguir. O inquérito policial ele é dispensável. Olha só, o inquérito policial ele é dispensável, perfeito, para a promoção da ação penal, desde que a denúncia esteja minimamente consubstanciada nos elementos exigidos em lei. Exatamente. Veja, se eu tiver outros elementos probatórios, outros elementos de prova, eu tiver um lastro probatório mínimo para oferecer a denúncia por outro meio a não ser o inquérito policial, não vai ter problema nenhum. Então aqui a questão 3 está corretíssima, né? Corretíssima. Vamos lá, questão 4. É garantida ao defensor de investigado o pleno acesso aos documentos já anexados. Olha só, já anexado. Leia-se, quando se aparece o nome anexado, leia o nome documentados. Leia também o nome documentados. Então, já documentados ao processo investigatório, mesmo que o inquérito policial esteja classificado como sigiloso. Você sabe que o inquérito, como regra geral, ele é sigiloso, mas esse sigilo, né, correta a questão, esse sigilo ele não cabe para o juiz, não cabe para o Ministério Público e também não cabe para o advogado, agora apenas com os autos já documentados. Certo? Isso aqui é um mandamento da súmula vinculante número 14, né? Fazendo aqui um reforço cognitivo, súmula vinculante 14 do STF. Lembre-se que toda súmula vinculante, ela é do STF. Show de bola? Vamos avançar. O direito de livre acesso às provas documentadas, olha a palavra-chave, em inquérito policial alcança mesmo os procedimentos em que o requerente não conste como investigado, mas a respeito dos quais possua fundado interesse. Não, peraí, vamos parar e pensar. Tem um inquérito policial que está rolando ali. Eu não estou envolvido naquele inquérito, nem nada. Para que danado eu vou ter acesso? Se o inquérito policial é sigiloso. Eu só posso ter acesso ao inquérito policial se eu for investigado ou se eu tiver interesse nesse inquérito policial. Por exemplo, se eu for um advogado, se eu for uma testemunha, se eu sou a vítima. Certo? Tranquilo? Então vamos lá. Aqui, ó. Erradíssimo. Vamos lá. Questão 6. O inquérito policial tem caráter inquisitório, certo? Dispensando a ampla defesa e o contraditório, certo? Motivo pelo qual os elementos de informação nele documentados não são disponibilizados ao defensor do investigado, não. Aqueles documentos, aqueles elementos de informação já documentados, já anexados ao inquérito, acabou, resolveu. Aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho uma questão errada, porque ele tem acesso aos autos já documentados.
Questão 7. Apenas no caso em que o investigado estiver preso preventivamente, o inquérito policial deverá se encerrar em 10 dias, contados a partir do dia subsequente à execução da ordem de prisão. Até aqui estava tudo certo. O ruim foi aqui no final, porque não é no dia subsequente, e sim no dia da ordem de prisão. Por isso que essa questão 7 está errada. Questão 8. Por força de mandamento constitucional, o exercício do contraditório deve ser garantido ainda no curso do inquérito policial, não obstante a sua natureza administrativa e pré-processual. Veja, aqui a banca cobrou a regra. Aqui a banca cobrou a regra. Então aqui eu tenho uma regra. Certo? A regra é que o inquérito policial não cabe contraditório, nem tampouco ampla defesa. Agora, se for um inquérito policial que o policial militar que praticou legítima defesa no exercício da função, vai ter contraditório e ampla defesa. Foi na lei da ORCRIM, das organizações criminosas, tem contraditório e ampla defesa. Foi no... o advogado tem acesso a acompanhar o seu cliente durante a fase do inquérito policial. E isso é um mandamento lá do Estatuto da Ordem da OAB. De boa, mas aqui é a regra. A banca vai perguntar a regra. Se ela quiser perguntar uma dessas 3 exceções que eu citei para você, aí isso aí já ela vai ter que ser bem específica. Ok? Vamos seguir. O fato de já existir processo penal deflagrado não altera a natureza das provas colhidas pela autoridade policial, que permanecem inquisitivas, prescindindo-se de contraditório para obtenção dessas provas. Olha a maldade aqui da banca. Olha só. Vou ler de novo para ver se você percebeu o erro dela. Já vou dizendo. Já vou marcar. Ela está errada. Só que eu quero que você perceba onde se encontra o erro dessa questão. O fato de já existir processo penal deflagrado não altera a natureza das provas colhidas pela autoridade policial, que permanecem inquisitivas, prescindindo-se, olha só, prescindindo-se, ou seja, não precisa de contraditório para a obtenção dessas provas. Você pode ter olhado aí e tá dizendo, não, professor, se fosse imprescindível, tudo bem, estaria errado, porque imprescindível significa dizer que é necessário. Aqui é prescindindo-se, ou seja, que não precisa de contraditório. Professor, o senhor está errado. Veja, muito cuidado aqui. Na fase de inquérito policial, delegado de polícia não colhe, vou botar entre aspas, provas, e sim elementos de informação, ou se for mais, a banca for uma banca como o CESP, ela não vai chamar só elementos de informação, ela também vai colocar assim, elementos de informação ou, olha agora, fontes de prova. Fontes de provas. Fontes de provas, aí sim, estaria correto, mas provas não. As provas são colhidas na fase do processo, com direito a contraditório e ampla defesa. Lembre-se que prova precisa ter contraditório e ampla defesa. Fontes de prova, elementos de informação, são o que a gente colhe ali na fase do inquérito policial. Professor, essa questão seria foda. Não, sem dúvida. Essa questão no concurso seria para quebrar muita gente, né? Mas, como sempre, aqui eu não vou trazer aula rasa, não. Vamos lá. Vamos seguir. Questão 10. A garantia da ordem pública é o primeiro fundamento para a decretação da prisão preventiva, certo? Evitando-se com a medida que o delinquente pratique novos crimes contra a vítima ou contra qualquer outra pessoa,
quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque em liberdade encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Olha que questão, é um poema essa questão totalmente certa. Ela está exatamente trazendo o motivo, né, da prisão preventiva. Qual o lastro probatório ali para decretar uma prisão preventiva? Aí ela colocou que a garantia da ordem pública é o primeiro requisito e ele explicou o porquê a garantia da ordem pública. Ele disse que é para o cara que praticou o delito não ofender mais a vítima ou não ter contato com os estímulos ali, né? Para não se tornar um criminoso quanto mais, né? Então, bem interessante essa questão. Questão 11. Não é cabível a decretação de prisão temporária de indivíduo que participe de organização criminosa para tráfico de drogas sintéticas. Ó, não é cabível. Você acha que o cara faz parte de uma organização criminosa? Você acha que não cabe prisão preventiva? Tá vendo? Então, às vezes, tem certas questões que você lê e já mata logo que ela tá errada. Então, ele fala, ó, aí, uma vez que o tráfico de drogas não está inserido no rol dos delitos para os quais se autoriza tal espécie de custódia cautelar. Tráfico de drogas, sim. Então, aqui está erradíssima. Erradíssima. Vamos lá, questão 12. A autoridade policial poderá arquivar o inquérito policial se verificar que o fato criminoso não ocorreu. O artigo 17 proíbe que delegado de polícia arquive inquérito policial. Policial, certo? Inquérito policial. Então aqui a questão 12, perdão. Eu tô um pouco, não é nem resfriado, foi uma alergia que eu adquiri. Eu fiz uma reforma aqui em casa e precisei pintar alguma parte. E quando o pessoal passava lá a massa corrida, tem que lixar, né, a massa corrida. E aquele pó da massa corrida me acabou, né? Então, assim, depois dessa reforma, a voz ficou meio embargada. Estou fazendo tratamento para ela, mas é como se eu tivesse constantemente gripado. De vez em quando eu vou lubrificar a minha garganta com um borrifadorzinho aqui, né, para não... Mas para vocês terem ciência do que é. E também beber água bastante aqui. Mas vou melhorar. Vamos embora. Vamos seguir para não deixar o aluno sem aula. Vamos embora. Olha aí, questão 13. Qualquer pessoa do povo poderá prender qualquer pessoa que seja encontrada em flagrante delito. Qualquer pessoa pode prender. Exatamente. Agora veja, qualquer pessoa pode prender. E aí veja, o povo pode prender. Então só é, o povo, P de povo, pode prender. Já a autoridade policial deve prender. Deve prender. Certo? Só para você entender aí esse Paranauê, para esse termo, né? Para que a banca, vamos imaginar que a banca faz isso. A banca coloca assim: qualquer pessoa do povo deve prender. Olha só que bronca. O aluno que leu rápido já era, vai perder a questão, certamente. Vai perder a questão, certamente. Certo? Vai perder a questão, certamente. Vamos lá. Caberá prisão preventiva na persecução penal para apuração de crimes dolosos e culposos, sujeitos à punição com pena de reclusão ou detenção. Não. Culposos, para crimes culposos, não cabe prisão preventiva. Né? Não cabe prisão preventiva, já mata aqui. Só são crimes dolosos com pena máxima com pena máxima superior a 4 anos. Pena máxima superior a 4 anos. Questão 15. É irrelevante a existência ou não de fundamentação cautelar para prisão em flagrante por crimes hediondos ou equiparados.
Veja, a prisão em flagrante a palavra flagrante vem de flagrare, fogo, chama. Então entenda, já imaginou que o indivíduo está praticando um crime em flagrante delito, tá? Ali se encontra previsto no artigo 302 do Código de Processo Penal. Aí eu vou buscar uma fundamentação legal para prendê-lo em flagrante. Não, pessoal. A prisão em flagrante, ela não precisa dessa fundamentação legal. O que vai precisar é a prisão temporária e a prisão preventiva. Então, essas duas prisões, eu preciso sim ter uma fundamentação legal, preciso ter ali uma fundamentação cautelar. Certo? Então, aqui, questão 15 está correto, porque ele fala, é irrelevante a existência ou não de fundamentação cautelar para prisão em flagrante por crimes hediondos. Simplesmente o indivíduo que se encontra ali no artigo 302, em uma das hipóteses do artigo 302, está praticando a infração penal, acabou de cometer, né? É perseguido logo após a prática do crime, é encontrado com objetos, documentos que façam presumir ser ele o autor do crime. Tudo essas aí são as 4 hipóteses previstas lá no artigo 302, né? Flagrante próprio, flagrante impróprio e flagrante presumido, certo? Então, tá lá bem de boa para você. Nos casos de prisão temporária, sempre que houver o cumprimento do mandado judicial, o preso deverá ser submetido obrigatoriamente ao exame de corpo de delito. Não, veja, o exame de corpo de delito, ele é bem interessante isso. Eu só faço exame de corpo de delito se ficou vestígios. Se tem vestígios, eu faço o exame de corpo de delito. Se deixou vestígio, se a infração penal deixou vestígio, eu faço o exame de corpo de delito. Então, não é obrigatoriamente, vai ter que se analisar no caso concreto. Então, por isso que essa questão, ela está errada. Beleza? Vamos lá, vamos embora? Questão 17. A apresentação espontânea do acusado à autoridade policial impede a prisão em flagrante e a decretação de prisão preventiva. Veja, questão errada. A prisão em flagrante não vai existir. Na realidade, o que não vai existir é o auto de prisão em flagrante, mas a decretação de prisão preventiva é possível. Veja, o que seria flagrante delito, né? Eu já falei sobre isso, ó. Artigo 302. O indivíduo está praticando a infração penal, acabou de cometer, é perseguido, né? Logo após a infração, ou é encontrado logo depois da infração. Flagrante próprio, impróprio e presumido. Tem algum momento se o cara se entregar? Não. Se o cara se entregar, não é flagrante delito. Então, o que eu não vou fazer, nada mais, nada menos do que não decretar o auto de prisão em flagrante. Eu não faço o auto de prisão em flagrante. O que eu posso fazer é o seguinte, vou ouvir o indivíduo, deixar ele lá na delegacia durante um período, né? Para o quê? Para observar se há necessidade de prisão preventiva ou até mesmo de uma prisão temporária. Então, nada impede que eu, delegado de polícia, solicite à autoridade judiciária uma decretação de prisão preventiva ou uma prisão temporária. Porque vamos imaginar que esse cara, apesar dele ter sido se entregar, né, ele tem cacau, tem dinheiro. Esse cara pode fugir. Ele pode ter uma pessoa influente na cidade que pode coagir testemunhas. Então, para garantir, né, a aplicação da lei penal, que é um dos requisitos previstos lá do artigo 312 da prisão preventiva, o que é que eu vou fazer? Eu vou solicitar ao juiz uma decretação de prisão preventiva. Exatamente para que esse cara não influencie as vítimas, não coaja as vítimas, entre outras coisas. Show? Vamos lá, questão 18. Cabe prisão temporária quando houver fundadas razões de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal.
acerca da autoria do indiciado no crime de roubo qualificado, não cabendo, todavia, em relação de crime de roubo simples. Não. A prisão temporária cabe tanto para a prisão de roubo simples como de roubo qualificado. Então, aqui está corretíssima, né? Corretíssima. Perdão, errada. Está errada, né? Então, porque cabe nos dois. Ela está dizendo que não cabe para o roubo simples. Cabe sim para o roubo simples. Vamos lá, vamos seguir? A prisão temporária poderá ser decretada em qualquer fase do inquérito policial ou do respectivo processo penal. Não, não, não. Veja. A prisão preventiva e prisão temporária. A prisão preventiva pode ser tanto na fase do inquérito policial ou na fase da ação penal. Já a prisão temporária ela é uma prisão exclusiva do inquérito policial. Do inquérito policial. É exatamente isso. É uma prisão exclusiva do inquérito policial. Vamos lá? Questão 20. Eu vou trazer também questão. Eu trouxe 20 questões de múltipla escolha, 20 questões de certo e errado e 10 questões de múltipla escolha para a gente trabalhar essa noite. Vamos lá. Se o agente praticar a infração sob o manto de qualquer das excludentes de ilicitude, não será decretada sua prisão preventiva. Exatamente. Se eu pratiquei o crime por uma das excludentes de ilicitude previstas no artigo 23 do CP, não cabe prisão preventiva. Não cabe prisão preventiva. Não cabe prisão preventiva. Não cabe prisão preventiva. Certinho? De boaça. Vamos agora para a questão de múltipla escolha. Vamos lá. O guarda municipal MM, né? Parece aquele chocolate, né? MM. Ele tá fazendo propaganda aqui. MM, quero ser patrocinado agora, viu? Mexendo gratuito em pleno carnaval. O guarda municipal MM foi convocado para resolver o conflito ocorrido na praia de IP Real. Lá chegando, verifica que o evento traduz infração de menor potencial ofensivo e imediatamente aciona os órgãos policiais competentes. Nos termos da Lei de Juizados Especiais Criminais, a autoridade policial deverá lavrar o quê? Veja. Se é crime, certo? Se é crime ou uma infração de menor potencial ofensivo, que é aqueles crimes com pena até 2 anos. Com pena até 2 anos. É o que a gente chama de infração de menor potencial ofensivo, certo? Só que eu também tenho as contravenções penais. As contravenções penais. Então eu tenho os crimes, eu tenho as impos e tenho as contravenções penais. Se for o crime, é inquérito policial. Se for uma impo ou contravenção penal, o que eu faço é o quê? O que eu vou fazer aqui é exatamente um termo circunstanciado de ocorrência. Ou seja, um TCO, termo circunstanciado de ocorrência. Então é por isso que a letra C, o famoso TCO. Então, entendeu qual é a diferença? Se for crime e for com pena superior a 2 anos, vai ser inquérito policial. Se for uma impo ou uma contravenção penal, é um TCO. Questão 2. Assinala a alternativa que apresenta as características do inquérito policial, realizado pelo Ministério Público. Inquérito policial não é realizado pelo Ministério Público. O que o Ministério Público realiza é o inquérito ministerial. É um inquérito ministerial.
Então, ele é sigiloso? Sim. Ele é escrito? Sim. Então, mas a letra A está errada. Aí agora, ó. É procedimento inquisitivo? Sim. Sigiloso? Sim. Certo? E dispensável? Sim. Então, letra B, correta. Realizado pela polícia ostensiva. Polícia ostensiva, o que ela pode realizar, a depender da situação, é o inquérito policial militar. A depender da situação. Vai ser realizado por um oficial da polícia. Ele é escrito sim, indispensável não. Ele é dispensado. Aí, realizado pela polícia judiciária. Sim, de certa forma, sim, né? Porque aqui eu tenho a polícia civil, mas ele é realizado pelo delegado. Mas, enfim, vamos lá. Né? Seria correto, mas está errado porque ele é indispensável e é sigiloso. Show de bola? Questão 23. O inquérito policial, considerado um procedimento administrativo, iniciado e conduzido pela autoridade policial por iniciativa própria, veja, é a autoridade policial que vai iniciar pela própria vontade, independente de provocação e de eventuais interessados ou de autorização judicial. É chamado de o quê? Oficioso. Cuidado para que eu tenho uma característica também que o inquérito policial ele é oficial. Ou seja, quando ele é oficial é porque ele é realizado por um órgão oficial. Ou seja, pelo um órgão previsto lá no artigo 144, parágrafo 4º, que é a Polícia Civil. Certo? Oficioso, né, é por vontade própria. Oficial é por questão realizada por um órgão oficial. Certinho? Vamos lá. Acerca do inquérito policial e as disposições do Código de Processo Penal, analisa as afirmativas abaixo e dê valores de verdadeiro ou falso. Do despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito, caberá recurso ao chefe de polícia. Certíssimo. Certíssimo. Eu vou recorrer ao chefe de polícia. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública, poderá verbalmente ou por escrito, certo, comunicá-la à autoridade policial, certo, e esta, verificada a procedência das informações, o famoso VPI, mandará instaurar um inquérito policial, exatamente. Inclusive, se existiu a famosa denúncia anônima. Se existir uma denúncia anônima, o que é que o delegado de polícia vai ter que fazer? Uma VPI, verificação de procedência de informação. Por quê? Porque o STF já tem decisões dizendo que apenas com base na denúncia anônima não se pode instaurar um inquérito policial. Não se pode. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer uma VPI, uma verificação de procedência de informação, para saber se aquela informação é verídica, aquela denúncia é verídica, e até aí eu vou e instauro o inquérito policial. Fechou? De boa? Então, vamos lá. A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim de apurar infrações penais e sua autoria, ou seja, a famosa autoria e materialidade do delito. Autoria e materialidade do delito. Então, aqui, verdadeiro também. Então, todas as alternativas estão corretas. Vamos lá. No que diz respeito ao inquérito policial previsto no Código de Processo Penal brasileiro, assinale a alternativa correta. A autoridade policial poderá mandar arquivar os autos do inquérito. Não, não pode. O artigo 17 proíbe isso. É vedado o sigilo do inquérito policial. Errado, porque o inquérito policial ele é sigiloso. Não cabe o sigilo ao juiz, ao promotor de justiça e ao advogado dos autos já documentados ou anexados no inquérito. Súmula vinculante 14.
O Ministério Público, né? O Ministério Público poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, mesmo que não haja necessidade de novas diligências para o oferecimento da denúncia. Não. O Ministério Público só vai devolver os autos do inquérito policial se houver a necessidade de novas diligências, de novas investigações. Por isso que a letra C está errada. O Ministério Público não poderá, em nenhuma hipótese, requerer a devolução do inquérito policial à autoridade. É erradíssimo. Ele pode sim, na hipótese que ele precisa de um lastro probatório mais forte, mais robusto. Aí sim, ele devolve o inquérito policial para que o delegado de polícia faça mais diligências, faça mais investigações. Então sobrou aqui a letra E. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder às novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia. Perfeito, perfeito. O inquérito policial, ele pode ser arquivado? Pode, ele vai ser arquivado. Depois do arquivamento, o Ministério Público vai ter que comunicar à vítima, vai ter que comunicar ao investigado, vai ter que comunicar também à autoridade policial e vai ter que remeter esse inquérito arquivado a uma instância superior lá do Ministério Público para homologação. Se a vítima não concordar com esse inquérito policial, ela vai ter um prazo de 30 dias para recorrer, a partir da notificação. Ela não vai ser notificada, então ela vai ser notificada para dizer assim, olha, se você quiser recorrer, fique à vontade. Fique à vontade. Certinho? De boa? Então, vamos lá. Em consonância com o Código de Processo Penal brasileiro, é correto afirmar que, tratando de preso preventivamente, contado o prazo a partir do dia que se executa a ordem de prisão, o inquérito deve terminar no prazo de, olha só, o cara está preso preventivamente. O cara está preso. Se ele tiver solto, tudo bem, 30 dias. Mas como ele está preso, o prazo vai ser de 10 dias. O prazo será de 10 dias. Em conformidade com as disposições do Código de Processo Penal brasileiro, em relação ao início do inquérito policial, nos crimes de ação pública, assinala a alternativa correta. O inquérito policial só pode ser iniciado de ofício pela autoridade policial. Olha só pode ser iniciado de ofício. Só pode ser iniciado de ofício, não. Pode ser iniciado por provocação, pode ser iniciado por requerimento do juiz, por requerimento do Ministério Público, por denúncia de qualquer pessoa do povo, por denúncia anônima. Porque a lei aqui está falando, pode. Por denúncia anônima com o inquérito policial pode ser instaurado? Sim, desde que tenha o quê? A verificação de procedência de informação. Aí você vai ter que analisar qual foi o termo que a banca utilizou. Essa daqui está errada, né? O inquérito policial só pode ser iniciado mediante requisição da autoridade judiciária e do Ministério Público. Também não, está errado. O inquérito policial só pode ser iniciado a requerimento do ofendido e de quem tiver a qualidade para representá-lo. Também está errado. O inquérito policial, agora, pode. Quando ele botou só pode, tornou essas três anteriores erradas. Mas agora, pode ser iniciado de ofício, mediante requisição ou requerimento, conforme o artigo 5º do Código de Processo Penal. Perfeito a letra D. O inquérito policial não pode ser iniciado de ofício. Pode sim, né? Mas apenas mediante requisição ou a requerimento, conforme o artigo 5º do Código de Processo Penal. Questão 28. Conforme estabelecido pelo artigo 302 do Código de Processo Penal, considera-se flagrante delito quem é encontrado em até 24 horas após cometer o crime? Não. Isso aqui é uma lenda urbana, essa questão de 24 horas. É considerado flagrante delito mesmo se o indivíduo foi encontrado 24 horas. Isso é lenda urbana, né? É lenda urbana. É encontrado depois pelo ofendido ou pela autoridade policial em situação que faça presumir ser ele o autor da infração penal. Olha só, é encontrado logo depois pelo ofendido ou pela autoridade policial em situação que faça presumir ser ele o autor. Não, se ele é encontrado com objetos que façam presumir. Está incompleta. Então não posso considerar como correto, porque falta dizer
com objetos, com documentos que façam presumir ser ele o autor do delito. Olha a letra C como já vai estar mais completa. Lembre-se, meu aluno, que questão de múltipla escolha, eu sempre vou ter que procurar a questão mais completa e a mais correta. A letra B não está errada de todo, mas está incompletinha, tá vaga. Olha a letra C. É encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos, papéis que se façam presumir ser ele o autor da infração. Por isso que a letra C está correta. Beleza? É encontrado em até 48 horas, seria ali a famosa lenda urbana. A famosa lenda urbana. Segundo o Código de Processo Penal, a prisão preventiva é uma espécie de custódia cautelar e pode ser decretada pelo juiz. Sim. Em crimes cuja pena máxima, prisão preventiva, servindo como instrumento de antecipação de tutela penal e efetivação imediata de justiça. Não. Que pena máxima seria essa? Pena superior a 4 anos. Então, não tá vago, né? Tá vago. Como mecanismo de início de cumprimento de pena, jamais eu posso decretar uma prisão preventiva para dar como subsídio supedâneo para que se inicie o cumprimento de pena. Totalmente errado. Em crimes nos quais os acusados, em prestígio ao princípio da autodefesa e do contraditório, pode ter essa decisão automaticamente revogada após 90 dias. Quer dizer que se tiver prestígio, né? Se tiver... prestígio aos princípios da autodefesa, nada a ver. A prisão preventiva, ela deve ser analisada ou reanalisada a cada 90 dias para saber se ela vai ser mantida. Isso sim, mas essa questão princípio da autodefesa não tem nada a ver. Olha a letra D. Como garantia da ordem pública, econômica, por conveniência da instrução criminal para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Exatamente. Esse é um motivo, né, para que se prende preventivamente. E nossa última questão, assinala a opção correta a respeito da prisão preventiva. O prazo máximo de custódia preventiva do preso não poderá ultrapassar 30 dias. Não tem essa questão aqui, não fala. O cara vai ficar preso preventivamente enquanto se manter ali o cenário que decretou a prisão, né? Se ele estava preso para não coagir testemunha, então, enquanto existir essa possibilidade dele coagir testemunhas, ele vai continuar preso. Não há prazo definido para prisão preventiva, certo? Mas o juiz pode revogá-la somente no curso do processo, caso haja requerimento das partes. Não. O juiz pode revogar prisão preventiva de ofício. Se ele quiser revogar, ele pode revogar sim. O prazo máximo de custódia preventiva do preso não poderá ultrapassar 10 dias. Não existe esse prazo. Não há prazo definido para a prisão preventiva, mas o juiz pode revogá-la de ofício em qualquer fase da investigação ou do processo. Porque você sabe que a prisão preventiva, ela acontece tanto na fase do processo quanto na fase do inquérito. Beleza? Meu aluno, qualquer dúvida, qualquer pergunta, @prof. Jean Valnei. Certo? Qualquer dúvida, @prof. Jean Valnei. Meu aluno, eu quero desejar a você um excelente carnaval de estudos. Um excelente carnaval de estudos. Eu desejo a você que no próximo ano, daqui a um ano, vamos fazer mentalizar isso. Daqui a um ano, eu quero que você esteja trabalhando os 4 dias de carnaval. Esse é o mal que eu desejo a você. Que o ano que vem você esteja trabalhando os 4 dias de carnaval, seja na Guarda Municipal ou na Polícia Municipal, que o nome em breve vai mudar, ou também na Polícia Militar, na Polícia Civil, seja lá onde você estiver fazendo o seu concurso público. Esse é o desejo que eu tenho a você, é o mal que eu desejo a você. Beleza? Então, fique com Deus. Minha continência e respeito a você. Vamos vibrar e vamos estudar. E peço desculpa não estar presente, porque você sabe, família vem para minha casa e eu sei que eu não ia ter condições de gravar com o pessoal aqui, né? Inclusive o pessoal vem dormir aqui no meu estúdio porque tem ar-condicionado, aqui é muito quente
Aí o pessoal vai dormir aqui, então não tem como eu gravar aqui. É por isso que eu tive que fazer uma gravação. Eu queria muito estar ao vivo com vocês, mas eu tô de coração com vocês. Beleza? Tamo junto. Valeu.